No palco mundial, a China se projeta como um colosso invencível, a fábrica do mundo, um gigante econômico com um poder de atração de quase US$ 1,5 trilhão em exportações anuais. Mas enquanto todos os olhos estavam fixos neste titã, uma guerra silenciosa estava sendo travada em sua própria vizinhança. Uma guerra não com tanques ou mísseis, mas com contratos, fábricas e contêineres. E o vencedor desta guerra não foi a China, foi o Vietnã. Nos últimos 5 anos, uma maré de centenas de bilhões de dólares em investimentos mudou de curso, abandonando os portos chineses para atracar em solo vietnamita. Como uma nação com uma economia 17 vezes menor, conseguiu desferir um dos golpes mais estratégicos da história econômica moderna. Esta é a história da guerra secreta, que a China perdeu e que quase ninguém percebeu. Para entender essa vitória, precisamos voltar no tempo. A relação entre China e Vietnã é uma saga de milênios, marcada por dominação, rebelião e uma desconfiança profundamente enraizada. Mesmo após a sangrenta guerra de 1979, a ascensão da China como potência industrial no final do século XX forçou uma nova dinâmica. O Vietnã, devastado pela guerra e economicamente isolado, não teve escolha a não ser se integrar à órbita do seu vizinho gigante. Empresas vietnamitas se tornaram fornecedoras de componentes para as imensas linhas de montagem chinesas. O capital chinês fluiu para o Vietnã. Parecia uma parceria, mas na realidade era uma dependência perigosa. O Vietnã era apenas mais uma engrenagem na máquina chinesa, vulnerável aos caprichos de Pequim e vivendo sob a sombra de um poder que poderia esmagá-lo a qualquer momento. Mas Hanoi estava jogando um jogo longo. Eles estavam aprendendo, observando e, acima de tudo, esperando pela oportunidade perfeita. A oportunidade chegou na forma de um tweet. Em 2018, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China explodiu, e o presidente americano impôs tarifas punitivas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses. Para as corporações globais que construíram seus impérios com base na mão de obra barata da China, foi um terremoto. De repente, a fábrica do mundo se tornou um passivo arriscado. O custo de produzir um iPhone, um tênis da Nike ou uma TV da Samsung na China disparou da noite para o dia. O pânico se instalou nas salas de reunião da Apple, da Google e de inúmeras outras multinacionais. A estratégia de colocar todos os ovos na mesma cesta, a cesta chinesa, havia se mostrado uma falha catastrófica. Eles precisavam de um plano B, um porto seguro para suas cadeias de suprimentos. Eles precisavam de uma estratégia que o mundo dos negócios logo apelidou de China Plus One. E o Vietnã estava pronto para ser esse mais um. Enquanto o caos da guerra comercial se desenrolava, o Vietnã não foi pego de surpresa. Pelo contrário, o país vinha se preparando para este momento por mais de uma década. A liderança vietnamita, operando com uma visão de longo prazo rara no mundo moderno, havia implementado uma política que ficou conhecida como diplomacia de bambu. A analogia é perfeita. O bambu possui raízes fortes, um tronco sólido, mas é flexível o suficiente para se curvar com o vento, sem quebrar. As raízes fortes eram a estabilidade política interna e um consenso nacional sobre a necessidade de crescimento econômico. O tronco sólido era o investimento massivo em infraestrutura, como portos de águas profundas, rodovias e redes de energia, além de um foco incansável na educação para criar uma força de trabalho qualificada. E a flexibilidade, essa foi a sua arma secreta na arena global. O Vietnã se recusou a escolher um lado na crescente rivalidade entre Estados Unidos e China. A flexibilidade da diplomacia de bambu foi genial. Em vez de se alinhar cegamente com Washington ou Pequim, Hanoi construiu uma teia de alianças e acordos comerciais com todas as grandes potências. Eles assinaram um acordo de livre comércio com a União Europeia, o EVFTA. Eles se juntaram à Parceria Transpacífica, a CPTPP, que lhes deu acesso privilegiado a mercados como Canadá, Japão e Austrália. Eles fortaleceram laços com a Coreia do Sul e se tornaram um pilar da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Para as empresas americanas que fugiam das tarifas na China, o Vietnã oferecia um ambiente politicamente amigável. Para as empresas japonesas e sul-coreanas, oferecia uma alternativa estável e próxima. Para as empresas europeias, oferecia um novo mercado em crescimento. O Vietnã se posicionou não como um inimigo da China, mas como a alternativa inteligente e neutra. Eles não declararam guerra, eles simplesmente abriram uma porta de saída para o capital que queria fugir. E o capital não apenas saiu, ele inundou o Vietnã. A Samsung, um dos maiores investidores estrangeiros, já tinha uma presença significativa, mas a guerra comercial acelerou tudo. A empresa sul-coreana transferiu a maior parte de sua produção de smartphones da China para suas megafábricas no Vietnã, que hoje produzem mais da metade de todos os celulares Samsung vendidos no mundo. A gigante sul-coreana investiu mais de 17 bilhões de dólares, empregando centenas de milhares de trabalhadores vietnamitas e transformando o país em um hub global de eletrônicos. Essa mudança sísmica não foi um caso isolado. Foi o primeiro dominó a cair.
desencadeando uma avalanche de desinvestimento na China e reinvestimento no Vietnã. A guerra econômica havia começado para valer, e a primeira grande batalha foi vencida por Hanoi, sem que um único tiro fosse disparado. Depois da Samsung, veio a Apple. Por anos, a empresa de Tim Cook foi o exemplo máximo da simbiose entre a tecnologia americana e a manufatura chinesa. A etiqueta Made in China era sinônimo de iPhone. Mas a pressão das tarifas e os crescentes riscos geopolíticos forçaram a Apple a reconsiderar. A empresa começou a diversificar silenciosamente. A produção dos populares AirPods foi transferida em massa para o Vietnã. Em seguida, partes da produção de iPads e Apple Watches seguiram o mesmo caminho. Relatórios recentes indicam que até mesmo a produção de MacBooks, um dos produtos mais complexos da Apple, está sendo deslocada para o Vietnã. Cada fábrica que a Foxconn ou a Luxshare, as montadoras da Apple, abriam em solo vietnamita era um prego no caixão da supremacia manufatureira chinesa. Era uma perda de empregos, tecnologia e prestígio que Pequim sentiu profundamente. A batalha não se limitou aos gigantes da tecnologia. A indústria de vestuário e calçados, um dos pilares da economia de exportação chinesa por décadas, também viu um êxodo massivo. Marcas como Nike e Adidas, que antes dependiam quase exclusivamente de fábricas chinesas, fizeram uma mudança estratégica. Em 2021, pela primeira vez na história, o Vietnã ultrapassou a China como o maior fornecedor de calçados para a Nike. Mais de 50% dos produtos da marca agora são fabricados no Vietnã, em comparação com apenas cerca de 20% na China. Essa transição representou a perda de milhões de empregos no setor industrial chinês e a criação de uma nova classe média trabalhadora no Vietnã. Foi uma transferência de riqueza em uma escala monumental, redefinindo o poder econômico no coração da Ásia. Mas como o Vietnã conseguiu absorver esse tsunami de investimentos? A resposta está em uma estratégia deliberada de preparação. O governo vietnamita simplificou drasticamente a burocracia para investidores estrangeiros, oferecendo incentivos fiscais e zonas econômicas especiais, com regulamentação favorável. Eles investiram pesado em educação, focando em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para garantir que sua força de trabalho pudesse lidar com as demandas da manufatura de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, eles mantiveram os custos trabalhistas competitivos. Em 2020, o salário médio de um operário de fábrica na China era quase 3 vezes maior do que no Vietnã. Para uma corporação que produz milhões de unidades, essa diferença de custo é a linha entre o lucro e o prejuízo. O Vietnã ofereceu ao mundo o melhor dos dois mundos, um ambiente de negócios cada vez mais sofisticado, com um custo de mão de obra ainda baixo. Outra arma crucial no arsenal vietnamita foi sua demografia. Enquanto a China enfrenta uma crise demográfica iminente, com uma população envelhecendo rapidamente devido à política do filho único, o Vietnã possui uma das populações mais jovens e dinâmicas da Ásia. A idade média no Vietnã é de cerca de 32 anos, em comparação com quase 39 na China. Isso significa uma fonte abundante e crescente de trabalhadores jovens e motivados para as próximas décadas. Para as empresas que planejam seus investimentos com um horizonte de 10 ou 20 anos, essa juventude demográfica é um fator decisivo. A China estava envelhecendo e se tornando cara. O Vietnã era jovem, faminto por sucesso e, crucialmente, mais barato. A escolha para o capital global tornou-se dolorosamente óbvia. O governo chinês, é claro, não assistiu a essa sangria de braços cruzados. Pequim tentou retaliar, mas suas opções eram limitadas. Eles usaram sua mídia estatal para criticar as empresas que se mudavam, acusando-as de falta de lealdade. Eles tentaram oferecer seus próprios incentivos para que as empresas ficassem, mas a dinâmica fundamental havia mudado. A confiança na China como um parceiro de negócios estável e previsível havia sido quebrada, não apenas pela guerra comercial, mas também por sua postura política, cada vez mais agressiva, e pelas interrupções causadas por sua política de Covid-0. As empresas não estavam apenas buscando custos mais baixos, estavam buscando resiliência e previsibilidade. E o Vietnã, com sua política externa equilibrada e seu foco singular no desenvolvimento econômico, parecia uma aposta muito mais segura para o futuro. Um dos aspectos mais fascinantes desta guerra econômica é como o Vietnã usou a própria geografia a seu favor. Com uma longa costa no Mar da China Meridional e uma fronteira terrestre direta com a China, o Vietnã estava perfeitamente posicionado para se integrar às cadeias de suprimentos existentes. Uma empresa poderia mover sua montagem final para o Vietnã para evitar as tarifas americanas, mas ainda importar componentes de alta tecnologia de suas fábricas estabelecidas na China, que estavam a apenas um dia de caminhão de distância. Essa proximidade criou uma transição suave, um modelo China mais Vietnã que minimizou as interrupções. O Vietnã não tentou substituir a China da noite para o dia. Em vez disso, ele se posicionou como o complemento indispensável, o próximo passo lógico na evolução da manufatura global. Foi uma manobra sutil, mas devastadoramente eficaz.
Os números contam a história de forma inequívoca. Em 2010, o investimento estrangeiro direto no Vietnã foi de cerca de 11 bilhões de dólares. Em 2022, esse número saltou para mais de 22 bilhões de dólares, mesmo durante uma pandemia global. Enquanto isso, o crescimento do investimento estrangeiro na China estagnou e, em alguns setores, começou a encolher. O produto interno bruto do Vietnã cresceu mais de 8% em 2022, uma das taxas mais altas do mundo, enquanto a China lutava para atingir sua meta de crescimento. O comércio bilateral entre o Vietnã e os Estados Unidos explodiu, crescendo mais de 250% na última década. O Vietnã estava vencendo, e os placares econômicos globais estavam tornando isso claro para todos. A vitória do Vietnã também teve um profundo impacto psicológico. Por gerações, a narrativa dominante na Ásia foi a da inevitável hegemonia chinesa. As nações menores da região sentiam que não tinham escolha, a não ser se curvar ao poder econômico e militar de Pequim. O sucesso do Vietnã quebrou essa narrativa. Ele provou que uma nação menor, com uma estratégia inteligente e uma diplomacia ágil, poderia não apenas resistir à pressão chinesa, mas também prosperar ao fazê-lo. O Vietnã ofereceu um novo modelo para países como as Filipinas, a Malásia e a Indonésia. Ele mostrou que a dependência da China não era um destino, mas uma escolha, e que havia alternativas viáveis para aqueles corajosos, o suficiente para buscá-las. Foi uma mudança de paradigma que reconfigurou o equilíbrio de poder em toda a região do Indo-Pacífico. No entanto, a China não é um gigante que cai facilmente. Pequim está agora em uma corrida frenética para compensar a perda de sua manufatura de baixo custo, tentando desesperadamente subir na cadeia de valor. Eles estão investindo trilhões de yuans em tecnologias do futuro, como inteligência artificial, semicondutores e veículos elétricos. A estratégia chinesa é clara. Se não podemos mais ser a fábrica do mundo, seremos o laboratório de inovação do mundo. Eles esperam que, ao dominar as tecnologias de ponta, possam tornar o mundo dependente deles de uma nova maneira, não por camisetas e tênis, mas por chips e algoritmos. A guerra econômica com o Vietnã forçou a China a acelerar essa transição, tornando a competição tecnológica global ainda mais intensa e perigosa. Para o Vietnã, a vitória também traz seus próprios desafios monumentais. O influxo massivo de capital está colocando uma pressão imensa sobre sua infraestrutura. Portos estão congestionados, estradas estão engarrafadas e a rede elétrica luta para acompanhar a demanda das novas fábricas. O país enfrenta uma escassez crescente de mão de obra qualificada, especialmente engenheiros e gerentes capazes de liderar operações de alta tecnologia. O custo de vida nas grandes cidades como Hanoi e Ho Chi Minh está disparando, criando o risco de bolhas imobiliárias e desigualdade social. O maior perigo de todos é a chamada armadilha da renda média, onde um país fica preso como uma nação de montagem, incapaz de fazer a transição para uma economia baseada na inovação e em marcas próprias. A questão agora é se o Vietnã pode consolidar sua vitória e se tornar o próximo tigre asiático, seguindo os passos da Coreia do Sul ou de Taiwan. Para fazer isso, eles precisarão fazer mais do que apenas montar produtos para empresas estrangeiras. Eles precisarão cultivar seu próprio ecossistema de inovação. Eles precisarão criar suas próprias Samsungs e Apples. Empresas como a VinFast, a montadora de veículos elétricos vietnamita, que está tentando competir no mercado global, são um sinal promissor. Mas o caminho de uma economia de manufatura para uma economia do conhecimento é longo e repleto de perigos. A próxima fase da guerra econômica será travada, não nas linhas de montagem, mas nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. A estratégia chinesa de resposta também está se tornando mais sofisticada. Além de focar em alta tecnologia, Pequim está usando sua iniciativa Cinturão e Rota para fortalecer os laços econômicos com outros países do Sudeste Asiático, como Camboja e Laos, tentando isolar o Vietnã regionalmente. Eles estão oferecendo empréstimos e projetos de infraestrutura para criar uma nova rede de dependência, garantindo que o modelo vietnamita não se espalhe facilmente. A China está jogando um xadrez tridimensional, usando seu poder financeiro e diplomático para conter o sucesso de seu vizinho. A competição entre os dois modelos de desenvolvimento, o modelo autoritário e de cima para baixo da China, versus o modelo mais aberto e flexível do Vietnã, definirá o futuro econômico da Ásia. Um fator selvagem nesta equação é a tecnologia de automação e a inteligência artificial. A vantagem competitiva do Vietnã, sua mão de obra jovem e barata, pode ser erodida nas próximas décadas à medida que robôs e automação tornam a manufatura menos dependente de trabalhadores humanos. Algumas empresas podem decidir que é mais barato e eficiente trazer de volta a produção para seus países de origem, usando fábricas totalmente automatizadas. O Vietnã está em uma corrida contra o tempo. Eles precisam usar a janela de oportunidade que ganharam para construir uma economia diversificada e resiliente, que possa prosperar mesmo quando a vantagem do custo do trabalho desaparecer. O sucesso de hoje não garante a sobrevivência de amanhã.
A história da rivalidade econômica entre China e Vietnã também é uma lição poderosa para o resto do mundo, especialmente para as nações ocidentais. Ela demonstra a vulnerabilidade de cadeias de suprimentos excessivamente concentradas em um único país. A pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia reforçaram essa lição de forma dolorosa. O conceito de friendshoring, a prática de mover a produção para países politicamente alinhados e amigáveis, está ganhando força. O Vietnã, com sua diplomacia astuta, se posicionou como o amigo de todos, tornando-se um beneficiário-chave desta nova tendência global. A guerra que eles venceram contra a China foi, em parte, uma vitória por estarem no lugar certo, na hora certa, com a estratégia certa. O confronto entre esses dois vizinhos asiáticos é, em última análise, uma disputa entre duas filosofias de poder. A China acredita na força, na escala e no controle centralizado. Sua abordagem é a de um império que exige lealdade de seus vassalos. O Vietnã, forjado por séculos de resistência contra potências maiores, acredita na agilidade, na resiliência e na diversificação de parcerias. Sua abordagem é a de um sobrevivente que entende que a verdadeira segurança não vem da força bruta, mas da capacidade de se adaptar. No campo de batalha econômico do século XXI, a flexibilidade do bambu, até agora, provou ser mais forte do que a rigidez do dragão. A guerra está longe de terminar, mas a primeira e crucial campanha foi vencida pelo Vietnã. O legado desta guerra econômica secreta será sentido por décadas. Ela acelerou a reorganização das cadeias de suprimentos globais, um processo que está redefinindo a economia mundial. Ela deu a outras nações em desenvolvimento um roteiro sobre como navegar em um mundo dominado por superpotências rivais. E mais importante, ela expôs uma rachadura na armadura do gigante chinês, provando que mesmo o poder econômico mais formidável pode ser desafiado por um vizinho menor, mais inteligente e mais determinado. A ascensão da China pode ter sido a maior história econômica dos últimos 40 anos. Mas a ascensão silenciosa e estratégica do Vietnã pode muito bem ser a história que define os próximos 40. Então, o que essa história realmente significa? Significa que no novo grande jogo da geopolítica, a força econômica não é apenas sobre tamanho, é sobre estratégia, agilidade e a coragem de traçar um caminho independente. O Vietnã não derrotou a China, tornando-se um clone da China, mas oferecendo ao mundo algo que a China não podia mais oferecer. Uma combinação de baixo custo, estabilidade e, acima de tudo, neutralidade. A guerra econômica entre eles ainda não acabou. A China está se reagrupando e o Vietnã enfrenta os desafios de seu próprio sucesso. Mas uma coisa é clara: o monopólio da fábrica do mundo foi quebrado. O futuro da manufatura global será mais diversificado, mais complexo e muito mais competitivo. E o Vietnã, o lutador resiliente, garantiu seu lugar na mesa principal. A verdadeira questão é: qual país será o próximo a desafiar um gigante? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.